Eu me lembrarei daquela noite para sempre. Era uma noite escura e sem lua, típica do interior do Brasil. Eu, Joaquim, estava sentado na varanda da minha fazenda, junto com minha esposa Maria e nosso filho João, de 12 anos. De repente, ouvimos um uivo estranho e assustador vindo da floresta próxima. Eu, que sempre fui um homem destemido, senti um arrepio na espinha. Maria segurou meu braço preocupada e perguntou: Joaquim, o que é isso? Eu tentei acalmar ela, dizendo que devia ser apenas um animal selvagem. Mas João, curioso, perguntou: pai, será que é um lobisomem? Eu ri e disse que não, que essas coisas eram apenas lendas. Mas a expressão de João me fez pensar. Naquela noite não dormimos muito. O uivo se repetiu, mais próximo da fazenda. No dia seguinte, encontrei marcas estranhas perto da floresta. Pareciam pegadas de um homem, mas mais grandes e com garras. A partir daí, as coisas começaram a acontecer. Animais da fazenda desapareciam e encontrávamos carcaças dilaceradas. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não sabia o quê. Uma noite, João desapareceu. Maria gritou desesperada. Eu corri para procurá-lo, mas não havia sinal dele. Foi quando ouvi o uivo novamente, mais próximo do que nunca. Corri em direção ao som e encontrei João, paralisado de medo, olhando para algo. E então eu o vi. O lobisomem, alto, peludo, com olhos vermelhos. Eu não hesitei, corri para proteger meu filho, mas o monstro era rápido demais. Ele atacou e tudo ficou preto. Quando acordei, estava na cama com Maria ao meu lado, chorando. João estava sentado na cadeira, olhando para mim com olhos tristes. Eu perguntei o que havia acontecido e ele disse: o lobisomem. Ele me olhou, pai. E sumiu. A partir daquela noite, a fazenda não foi mais a mesma. O lobisomem se tornou uma sombra constante, sempre presente, sempre ameaçando. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de acabar com isso, antes que fosse tarde demais. Mas será que eu conseguiria? Ou o lobisomem nos consumiria todos? Só o tempo diria. Depois daquela noite, a fazenda se tornou um local de medo e tensão constante. Eu, Joaquim, estava determinado a proteger minha família, mas o lobisomem parecia sempre um passo à frente. Eu começou a armazenar armas e a estudar formas de caçar o monstro. Maria estava cada vez mais desesperada e João parecia perdido em pensamentos, como se estivesse sendo consumido por uma força desconhecida. Eu sabia que precisava agir rápido. Uma noite, enquanto estávamos jantando, ouvimos um barulho vindo de fora. Era o lobisomem novamente. Eu peguei minha espingarda e saí para confrontá-lo. Mas quando cheguei ao local, não encontrei nada. Em vez disso, encontrei uma mensagem escrita no chão, com sangue. Você não pode me matar, Joaquim. Eu sou parte de vocês. Eu senti um arrepio na espinha. O que isso significava? Eu voltei para casa, mas Maria e João estavam sumidos. Gritei seus nomes, mas não houve resposta. Corri pela fazenda, procurando por eles, mas estava completamente sozinho. Foi então que ouvi o uivo novamente, mais próximo do que nunca. Eu corri em direção ao som e encontrei uma cena horrorosa. Maria e João estavam pendurados em uma árvore, mortos, com marcas de mordidas no pescoço. E ao lado deles estava o lobisomem, olhando para mim com olhos vermelhos. Eu atirei nele, mas ele não se moveu. Em vez disso, começou a se transformar em algo humano. E quando terminou, eu vi o rosto de João. Meu filho havia se tornado o lobisomem. Eu não pude aguentar. Caí no chão, gritando de dor e desespero. E quando olhei para cima, João, agora completamente transformado, me olhou com olhos tristes e disse: desculpe, pai. Eu não pude resistir. E com isso, tudo ficou preto. Meu avô era um homem sábio e experiente, com olhos que pareciam ter visto tudo. Ele costumava sentar-se ao pé da lareira, com um copo de vinho na mão, e contar histórias de terror e mistério. Uma delas era sobre a estrada assombrada da Serra do Cipreste, onde vivia um lobisomem chamado Kael. Kael era um nome antigo que significava guardião da noite. Segundo meu avô, Kael era um homem-lobo que protegia o portal do diabo, uma árvore antiga e misteriosa que ficava no meio da estrada. A árvore era tão velha que ninguém sabia sua idade, e diziam que ela era o portal para o inferno. Muitos diziam que aqueles que passassem pela estrada à noite seriam atacados por Kael. Alguns diziam que ele era um monstro, um demônio que se alimentava de almas. Outros diziam que ele era um guardião, um protetor da estrada e de todos que a atravessavam. Mas um dia, um andarilho chamado Erindor Thorn ousou enfrentar a árvore. Erindor era um homem sozinho, sem família ou amigos, e dizia que não tinha mais nada a perder.
Ele havia perdido tudo na vida, sua família, seu lar, sua saúde. Ele estava cansado de viver e queria saber o que havia além da morte. Quando Erindor chegou à árvore, Kael emergiu das sombras. Era uma noite escura e silenciosa, e o único som era o vento sussurrando através das folhas da árvore. Kael era enorme, com olhos vermelhos e dentes afiados. Ele olhou para Erindor com uma expressão quase humana, como se estivesse avaliando-o. Erindor não teve medo. Ele olhou para Kael e perguntou: "Por que você não me mata?" Kael respondeu: "Você não tem medo, mas também não tem maldade. Você é neutro, e eu preciso de alguém como você para me ajudar a proteger este portal." Erindor ficou surpreso. Ele não esperava que Kael falasse com ele, muito menos que lhe pedisse ajuda. Ele perguntou: "Por que você precisa de mim?" Kael respondeu: "O portal do diabo é um lugar de grande poder. Muitos querem usá-lo para seus próprios fins, mas eu preciso protegê-lo. Você é alguém que não tem medo da morte, alguém que não tem nada a perder. Você é perfeito para me ajudar." Erindor aceitou a missão. Ele se tornou o guardião da estrada assombrada ao lado de Kael. Juntos, eles protegeram o portal e mantiveram as forças do mal afastadas. Mas não foi fácil. Havia muitos que queriam usar o portal para seus próprios fins. Havia bruxas que queriam invocar demônios, feiticeiros que queriam ganhar poder e criaturas das trevas que queriam destruir o mundo. Erindor e Kael lutaram contra todos eles. Eles lutaram com facas, espadas e magia. Eles lutaram com sua própria vida, mas eles nunca desistiram. E agora dizem que Erindor e Kael ainda estão lá, protegendo o portal do diabo. Dizem que se você passar pela estrada da Serra do Cipreste à noite, poderá ver eles patrulhando a estrada, protegendo o portal. Meu avô dizia que ele próprio viu Erindor e Kael uma vez. Ele disse que eles eram como sombras, como fantasmas que se moviam na escuridão. Depois de algum tempo, uma criatura sanguinária foi invocada na região. Era um ser terrível, com olhos vermelhos e pele negra como carvão. Ele se alimentava de sangue humano e deixava um rastro de morte por onde passava. O povo da região estava aterrorizado. Ninguém sabia o que fazer para parar a criatura. Erindor e Kael, os guardiões da estrada, tentaram enfrentá-la, mas ela era muito poderosa. Muitas pessoas foram mortas pela criatura. Elas eram encontradas com marcas de mordidas no pescoço e o sangue drenado do corpo. O terror estava espalhado por toda a região. Alguns homens decidiram se unir para aniquilar a criatura. Eles eram caçadores experientes, armados com facas e armas de fogo, mas não conseguiram derrotá-la. A criatura era muito rápida e forte. Ela matou muitos dos caçadores e continuou seu reinado de terror. Foi então que um grupo de ciganos chegou à região. Eles eram conhecidos por sua habilidade em lidar com criaturas sobrenaturais. O líder dos ciganos, um homem chamado Zoran, disse que sabia como aprisionar a criatura. Ele explicou que ela era um ser infernal, invocado por um ritual negro. Zoran e seus homens prepararam um ritual para aprisionar a criatura. Eles usaram ervas sagradas e símbolos de proteção para criar uma armadilha. Depois de muitas noites de preparação, a criatura foi atraída para a armadilha. Zoran e seus homens a aprisionaram em um cofre de madeira, fechado com feitiços de proteção. A criatura foi enterrada em um local secreto, longe da região. E a árvore do portal do diabo foi cortada, para evitar que outras criaturas infernais fossem invocadas. Erindor e Kael continuaram a proteger a região, mas agora com a ajuda dos ciganos. A paz foi restaurada e o terror não retornou, mas o legado da criatura sanguinária permaneceu. As pessoas ainda falavam dela com medo. E os ciganos continuaram a vigiar a região, pronto para enfrentar qualquer outra ameaça sobrenatural que pudesse surgir. E assim a história da criatura sanguinária foi passada de geração em geração, como um aviso sobre os perigos do oculto e a importância de proteger a região contra as forças das trevas.